Boa noite, gente. Eu sou o Técio. Continuo me chamando Técio. Foi meio fraco. Oi, gente, eu me chamo Técio. Boa noite a todos, aqueles que estão chegando. Quem sabe vieram passar alguns dias aqui no Rio Grande do Sul, com familiares, com amigos, e estão nos dando a alegria de estar aqui hoje pela primeira vez. Bem-vindos ao nosso meio. Nós queremos bendizer por essa noite tão preciosa na presença do nosso Senhor. Nós queremos convidar você hoje para pensar sobre milagres. Na verdade, nós queremos encorajar você a viver esse final de ano com expectativas em milagres ainda. E entrar no ano de 2025 clamando a Deus por uma experiência em que você possa viver coisas maiores do que você. Fala para a pessoa do seu lado assim, deseje coisas maiores do que o que você pode produzir em 2025. Diz aí, almeje coisas maiores do que aquilo que você pode produzir para você em 2025. A gente tem um acordo. Davi está aqui, Davi? Davi, fica em pé, te amo tanto. Levanta com a tua família aí, queridos, levanta aí todo mundo. Davi é pastor, né, lá em Caxias. Por favor, a família toda, né? Isso, vamos dar um aplauso bem caprichado, Davi. Deus te abençoe, Davi, bem-vindos aqui. Davi é um amigo, é um pastor da Igreja Batista da Comunhão, lá em Caxias. Se for Caxias, visita lá a igreja, que é bênção. Nós acreditamos, queridos, e eu sempre digo isso com a Martinha para a nossa equipe. Isso é uma fala nossa lá em casa, uma fala de comunhão entre eu e Marta, da nossa maneira de olhar a vida, da nossa maneira de, mais do que olhar a vida, procurar viver a vida. É aquilo que a gente declara para nossas filhas, Laila, para Radassa, que é, se for para viver a vida com as coisas apenas do nosso tamanho, vamos descartar Deus da nossa história. A gente não precisa dele. Eu não quero viver uma vida a partir apenas daquilo que eu posso fazer. Então eu queria te convidar, amado, a entrar no ano de 2025, daqui a 3 dias nós estamos já celebrando o primeiro dia do ano, a entrar em 2025, mas quem sabe sair hoje almejando no seu coração, dizer, Deus, se há coisas ainda que o Senhor deseja realizar este ano ainda, e não realizou porque eu não criei que Tu eras capaz de fazer, porque eu estava vivendo e buscando viver apenas a partir do que eu podia produzir, me perdoa. Se você quer fazer milagre daqui para o dia 31, dia 1º, faz ainda. Porque, queridos, a vida com Deus é uma vida de expectativas grandes. Porque tem a ver com Ele. Tem a ver com o que Deus pode realizar. Mais do que isso, tem a ver com o que Deus deseja realizar no nosso meio. Realizar na nossa história. Então você pode entrar nesse ano de 2025 com essa expectativa. O que você acha? De orar dizendo, Senhor, eu quero ver coisas do tamanho do Senhor. O que você acha dessa oração? Topa fazer essa oração? Fala comigo, Senhor, eu quero viver em 2025 coisas do Teu tamanho, maiores do que eu posso. Isso é tão profundo, isso é tão precioso. A gente olha para a Escritura, a gente olha para a Palavra de Deus, a gente percebe como Deus, Ele vai nos inspirando pela própria Palavra a viver coisas tremendas que nós não somos capazes de viver sem Ele, mas que com Ele nós somos surpreendidos. E nós vamos olhar para a história de uma viúva que vive uma experiência extraordinária com Deus, e está registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Se você vai abrir o seu aplicativo no celular, já coloca no avião aí, para nada tirar você da sua concentração, desse encontro que Deus quer ter com você aqui, que já estamos tendo, né? Mas até o final, concentrados nisso. E nós vamos pensar hoje sobre essa perspectiva de que sempre haverá azeite. Você não entendeu muita coisa, né, desse tema. Mas fala para o teu irmão assim, sempre haverá azeite, creia. Fala aí para ele aí.
Você vai entender no final a importância disso, de você crer nisso. Sempre haverá azeite. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos orar e meditar naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco essa noite aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, 1 a 7, está projetado aqui também para você. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada. Fala comigo, tua serva não tem nada. Olha a perspectiva dela, tá? Aí ela completa: além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Fala comigo, mas peça muitas. Fala de novo, peça muitas. Fala para a pessoa da peça muitas, viu? Depois entra em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando-as. Vai separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Fale comigo, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai, há tanta riqueza nesse trecho de 7 versículos que conta a história desta viúva dos 2 filhos. É uma história de milagres, Pai. E Deus, o que eu rogo nessa noite é que o Senhor possa nos conduzir pela sua própria mão, para que haja uma manifestação do entendimento pelo Teu Espírito no nosso coração aqui. Para que todos nós, Pai, que estamos chegando ao final de um ano tão desafiador, nós possamos olhar com expectativas de esperança naquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou mesmo pensamos, porque Tu és um Deus de milagres, o Deus provedor. Por isso, Espírito de Deus, que agora a liberdade do Teu Espírito entre nós nos conduz a uma resolução espiritual sobre aquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração. Ninguém pode fazer isso, Pai, mas Tu podes realizar. E é o que eu peço ao Senhor agora: manifesta-se de uma maneira muito poderosa, ó Deus, a partir desta palavra no coração e na mente de cada pessoa aqui. Assim como foi no meu coração, assim como foi na minha mente, eu oro no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Quero conduzir você para o entendimento do que estava acontecendo. Havia uma escola de profetas, Eliseu era o líder dessa escola de profetas. E a Bíblia vai dizer que certo dia, uma esposa de um dos discípulos desses profetas procura a Eliseu, numa crise tremenda, uma crise de ordem financeira, de ordem social. Ela não tinha mais condições, recursos para sustentar a sua casa, a sua família. Ela perdeu o seu marido. Esse homem era um homem de Deus, um dos discípulos dos profetas. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que nem toda pessoa que se endivida é mau caráter. Fale comigo, nem toda pessoa que se encontra em dívida
é mau caráter necessariamente. Não é? Nós estamos neste momento na história do nosso estado com muitas pessoas endividadas e elas não quiseram se endividar. Elas não foram mau caráter no processo do drama que eles estão vendo financeiro, mas uma circunstância adversa os colocou numa condição de estarem devendo. Não é? Nós temos muita gente no nosso estado passando por essa realidade hoje. Agora, fecha o parênteses, isso não quer dizer que agora você então que talvez tem algum desvio de caráter, de agora eu vou aproveitar a palavra do pastor. Não, presta atenção. O texto não fala a situação da dívida desse homem. Ele morre e fica uma dívida. A Bíblia não descreve qual foi a circunstância que levou aquele homem temente a Deus, aquele homem de Deus àquela situação, mas o fato é que agora a esposa fica com 2 filhos e uma dívida. E ela não sabe o que fazer. Posso imaginar que até esse momento essa mulher pode ter pensado muitas soluções, mas a Bíblia vai nos apontar um caminho extraordinário, onde eu creio que é para mim e para você uma série de proposições aqui, de atitudes que podem nos levar a uma experiência com Deus, de milagres diante de uma circunstância, de uma situação de crise que nós enfrentamos. Quero convidar você nesse último encontro nosso coletivo, nessa celebração coletiva, juntos aqui, a pensar que coisas ruins acontecem com pessoas boas, homens de Deus e mulheres de Deus. Sim ou não? Sim. É possível que alguns de vocês estejam nesse momento, mesmo sendo homem e mulher de Deus, estejam passando por situações adversas, não sabendo como lidar, não provocadas por algum tipo de infidelidade, deslealdade, mau caratismo, não tem a ver, mas vocês estão passando por este momento desafiador, e eu quero convidar você a entender por esta palavra, querido, que coisas ruins acontecem com pessoas boas, homens e mulheres de Deus, mas, fala comigo, mas... Vamos falar bem gaúcho, mas milagres também acontecem. Fala para a pessoa, mas milagres também acontecem. Não é só coisa ruim, não. Milagres também acontecem. E a pergunta é, o que fazer nesses momentos? O que fazer nesses momentos de dor, de crises, de adversidades, de dívidas? Para mim, queridos, eu queria começar dizendo que há uma grande diferença na vida de homens e mulheres que passam por essas circunstâncias e têm uma oportunidade de estar conectado a uma comunidade de fé e amor, uma igreja de Jesus, a igreja de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui hoje. A igreja de Jesus, uma das maneiras que a Bíblia fala sobre ela é sobre a família de Deus. Fala comigo, a família de Deus. A igreja é essa dinâmica familiar, onde nós somos tão diferentes, mas todos nós somos filhos do mesmo Pai, e nós estamos vinculados ao nosso irmão primogênito mais velho, e nós, Jesus Cristo, e nós então caminhamos uma vida nessa terra como uma família, onde nós todos estamos sendo guiados, dirigidos por o mesmo Pai. Nós sabemos o nosso destino, nós sabemos o nosso propósito, adorar e servir a esse Deus. Mas nessa dinâmica da vida, em família espiritual, nós passamos por diversas lutas. Mas como é bom saber que nós não precisamos passar por isso sozinhos. Como é bom saber que nós podemos nos ajudar mutuamente. A propósito, deixa eu dizer uma coisa para a igreja, quase que numa prestação de contas, embora essa prestação de contas ela venha formalmente, mas vou fazê-la informalmente hoje aqui. Queridos, Deus nos enviou recursos durante todo o tempo da inundação, e nós, como liderança desta igreja, nos reunimos, todos os recursos que vieram do Brasil, do Rio Grande do Sul, de fora do Brasil, para ajudar aqui o Rio Grande do Sul, que chegou por nós, pelo Instituto Monte Serra. O nosso compromisso, a nossa fala, foi todo o tempo o seguinte: nós não vamos usar nenhum centavo deste recurso para a nossa tragédia do nosso prédio. Eu quero que você saiba
que nós recebemos mais ou menos R$1.400.000 do Brasil e de regiões do mundo. E nós não usamos nenhum real desse recurso para poder colocar aqui dentro da estrutura do prédio. Resolução tomada. Nosso instituto gerenciando esse recurso. Por quê? Porque nós tínhamos um compromisso de que se Deus mandou esse recurso, Ele mandou para que a gente pudesse atender as famílias que passaram pelas tragédias, empresários que passaram pelas tragédias, e que todo esse recurso seria destinado para suprir socorro à família de Deus. E foi tão lindo porque nós podemos transcender a família de Deus. Nós podemos atender famílias de pessoas que eram parentes de amigos nossos aqui, membros da igreja, que perderam tudo. Nós podemos ajudar pessoas da cidade que não tinham sequer nenhuma conexão conosco, mas que por causa de uma relação que a gente encontrou, descobriu sobre, lavando a casa de alguém da família da igreja, o vizinho estava na mesma tragédia, foi todo mundo para lá lavar a casa também, daqui a pouco a igreja também estava socorrendo lá. Então, que privilégio a igreja poder viver essa experiência de comunidade, onde nós podemos sofrer juntos, onde nós podemos chorar juntos, onde nós podemos passar pelas tragédias juntos, dando as mãos, socorrendo, orando, clamando, chorando e repartindo uns com os outros nas necessidades. Então quero te dizer, querido, que a igreja é suporte, a igreja é essa família espiritual, a igreja é esse apoio, é esse socorro, é o clamor coletivo, é a intercessão coletiva, é a ação de amor prático uns para com os outros. Isso é um presente de Deus. Fala para o seu irmão assim: a igreja é um presente de Deus. Então a pergunta é: o que a gente faz em tempo de crise? E aí eu acho que quem vive em comunidade espiritual tem uma grande vantagem nos seus momentos de crise. Eu quero convidar você a olhar para esse texto e perceber quais foram as atitudes desta mulher e sermos inspirados por ela, para que a gente possa entender como é o processo tão lindo em que Deus entra na nossa história e atua realizando um milagre na nossa vida. Primeiro, eu quero olhar para o versículo 1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Qual é a primeira atitude dessa mulher? Ela pede ajuda. Ela se apresenta de maneira vulnerável. Então, primeiro princípio para você que está passando por esse processo na sua história hoje é: seja vulnerável. Eu quero que você entenda que há uma grande diferença entre ser transparente e ser vulnerável. Porque o ser transparente é você poder realmente expor a sua situação, falar que você está passando por crise, você dizer a sua realidade. Tudo bem, isso é ser transparente. Mas, amado, o que eu encontro nesse texto aqui é uma mulher que ela vai além da transparência. Essa mulher, ela se coloca de maneira vulnerável, pedindo ajuda ao profeta. Ela se abre, ela convida o profeta para dentro da sua situação. Eu quero que você entenda que a crise dessa mulher é gigantesca, porque o texto vai dizer que um credor então chega na vida daquela mulher, e esse credor então quer que ela pague a conta. Agora você precisa entender o contexto histórico. O contexto é o seguinte: que legalmente, se você tem uma dívida, e essa dívida ela é X, então você não tem como pagar, porque você não tem recurso material para quitar essa dívida, aquele credor pode chegar e pode pegar o teu filho e levar como escravo. Só tem um problema: se a tua dívida ela é X mais Y, ela pode chegar e pegar os 2 filhos. Então o que esse texto está mostrando é que a dívida desse homem, ela não tinha sido pequena, ela era grande, porque o credor chega e agora ele quer os 2 filhos, o que representa então que essa dívida ela era de larga escala. Então, já que você não tem, os teus 2 filhos vêm como escravo. Então eu quero que você pense a alma desta mulher. Eu quero que você que está aqui, que é pai ou que é mãe, compreenda qual é o drama desta mulher.
Na verdade, ela havia perdido os recursos financeiros, ela havia perdido o marido e agora ela está prestes a perder os 2 filhos. E ela não tem nada para comer. Nós estamos falando aqui de quê? Desespero. Fala comigo, desespero. O cenário é esse. O que fazer? E aí você olha para a mulher e você vai perceber que essa mulher procura um homem de Deus. Procura o profeta. Eu quero te dizer o seguinte, queridos, que uma das bênçãos da vida é você poder dividir, repartir as cargas do teu coração com alguém. Lá em Gálatas capítulo 6 vai falar sobre isso, né? Carregai os fardos uns dos outros. Isso é tão profundo, quando a gente reparte com alguém a nossa dor, aquele que não está passando pelo que eu estou passando, a carga é leve para ele. Deixa eu dizer, eu não sei como você está passando por esse momento da sua história, mas eu quero te dizer o seguinte: não passe sozinho por ele. Não passe sozinho. Abra, seja transparente, mas mais do que isso, seja vulnerável. Convida a pessoa para entrar na tua história. Diz, vem comigo. E olha só como o profeta responde a isso. A resposta do profeta é: como eu posso ajudar você? Amados, o milagre passa pela vulnerabilidade. Deus escolhe agir quando vê corações dependentes, conscientes da necessidade da intervenção dele e que se apresentam com vulnerabilidade. O que fazer em tempo de crise? Você tem sido vulnerável? Você tem exposto o seu momento? Talvez você esteja passando aqui por uma crise de ordem financeira, como essa viúva. Talvez você esteja passando por uma crise de ordem emocional, familiar, relacional, conjugal, e você está com o teu casamento quebrando, tua vida está se arrebentando e você está sustentando uma imagem. Quando Deus quer entrar nessa história, Deus quer intervir na sua história, Deus quer fazer um milagre, mas você está segurando isso para si, sofrendo, passando choro, dores terríveis. Presta atenção, se exponha e convide homens e mulheres de Deus para dentro da sua história. Convida, mano. Você está perdendo a bênção se você está lutando sozinho a sua batalha. Se você está tentando guerrear sozinho, você vai, querido, perder uma grande bênção de Deus levantar homens e mulheres que vão sustentar você, passar com você por esse processo. Fala para a pessoa do seu lado assim, seja vulnerável, abre o jogo, convida pessoas para dentro. Convida pessoas para dentro, querido, da tua história. Versículo 2 vai me ensinar uma segunda atitude tremenda. Diz assim, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudar você? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Segundo princípio aqui, segunda atitude para uma experiência de milagre, né? É tomar o que você já tem em casa nas mãos. Tome o que você já tem em casa. Aquela mulher tinha uma botija com azeite. Mas quando o profeta pergunta para ela, o que você tem na sua casa? O que é que ela responde? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. A não ser uma botija com azeite. Você consegue entender que na resposta há um desprezo àquilo que ela ainda tem? Sabe o que acontece com a gente na crise? Quando a gente está no meio de uma crise, a gente não enxerga o que ainda está nas nossas mãos. Nós desvalorizamos o que temos. Nós consideramos o pouco, fale comigo, nada. Nós consideramos o pouco nada. E o profeta está querendo mostrar àquela mulher que Deus pode tomar aquele pouco, e aquele pouco pode se transformar na grande estratégia da provisão de Deus. Deus pode pegar esse pouco, e deixa eu te dizer, querido, pode ser no teu caso uma vasilha, né? Pode sim.
Mas pode ser, no seu caso, uma formação que você já fez 20 anos atrás, você deixou para trás, e você não está no meio da crise, e você tem a formação, você tem lá uma vasilha cheia de conhecimento que Deus encheu um período da tua vida, e você está dizendo, não tenho nada. Não, querido, você tem uma vasilha aí cheia de conhecimento que eu te dei 20 anos atrás. Pega isso porque eu quero usar isso agora. Talvez você não está notando, querido, que a tua vasilha pode ser a credibilidade que você tem. O nome que Deus te deu, pessoas confiam em você. Talvez a tua vasilha, querido, pode ser relacionamentos de confiança que você tem, que agora você pode procurar aquela pessoa. Querido, a sua vasilha pode ser o seu caráter ilibado. Deixa eu te dizer, querido, toma o que você tem na sua casa. Fala para o teu irmão, toma o que você tem na sua casa, querido. Deus quer usar. Deus quer usar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Aqui tem um mistério bem importante, olha só. Nossa. Só quem sabe o que tem em casa é quem mora lá, certo ou não? Sim ou não? Já percebeu como às vezes a gente não valoriza o que Deus nos deu? Às vezes você é bom numa coisa que ninguém vê. Ninguém nunca soube. Né? Só quem é da tua casa sabe que você tem aquilo. Só. Só quem mora com você sabe que você é bom naquilo. Que aquilo é uma dádiva de Deus na tua vida. Mas só que aquilo é privado, aquilo não é público. E porque as pessoas não falam sobre isso na tua vida, você despreza. Deixa eu te dizer, não despreza o pouco que Deus te deu. Ele quer transformar isso no muito. Essa é a tua vasilha, querido. E Deus quer realizar o milagre na casa daquela mulher, mas aquela mulher está achando que o milagre vem de fora, e Deus está dizendo, não, o milagre começa na tua casa. O que você tem aí? Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho uma vasilha. Na verdade, ela diz, eu não tenho nada. Não, mas tem uma vasilhazinha de azeite lá. Querido, eu quero te convidar a não considerar nada o pouco que está nas tuas mãos. Deus quer isso. Porque o seu nada nas mãos de Deus se transforma em abundância. A pergunta é, o que você tem aí? O que está nas tuas mãos e que Deus está dizendo, ei, eu quero fazer o milagre a partir disso. O que fazer em tempo de crise? Versículo 3 me aponta a terceira atitude. Então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Terceiro princípio aqui, a terceira atitude dessa mulher para o milagre acontecer é que ela precisa juntar vasilhas vazias. Mas o detalhe do texto, o detalhe que me chama a atenção nesse texto, é quando o homem diz para essa mulher assim, ó, pede emprestado para os teus vizinhos, mas peça quanto? Fale, muitas, muitas, muitas. A pergunta é por quê? Muitas vasilhas. Por quê, gente? Qual seria a resposta mais plausível para essa pergunta? Por que o profeta manda que ela pegue muitas vasilhas? Alguém arrisca? Por quê? Assim, porque Deus é grande. Porque Deus é grande. Porque o que Deus faz não pode ser limitado por poucas vasilhas, meu amado. Esse texto está falando sobre um Deus extraordinário, que está querendo entrar na história daquela viúva, que foi convidado por ela, pela vulnerabilidade, para entrar na história dela, e agora Deus entra na história, e então Deus vai dizer o seguinte, só tem um detalhe, mas traz muitas vasilhas. Eu tenho percebido uma coisa na minha própria história. Deus tem me confrontado com algumas coisas.
Algo bem intimista que eu vou te dizer aqui. Ao longo da minha jornada com Deus, eu percebo que eu fui tímido para pedir coisas a Deus. Talvez naquele sentimento, de guardar o meu coração de orgulho, eu tenha misturado as coisas, e eu não tenha tido fé suficiente para dizer: Senhor Deus, eu quero te pedir algo grande, que só o Senhor pode fazer. E ao longo dos anos da minha jornada enquanto servo de Jesus, pastoreando a igreja, agora 28 anos, 27 anos aqui, 23 anos aqui, 24 quase. Ministerialmente falando, 30 anos. Mais 2 anos sem estar ordenado ainda, mas exercendo o ministério 30 anos. E Deus vem falando comigo assim: meu filho, eu tenho coisas extraordinárias para fazer que não cabem nessas poucas vasilhas. E eu tenho entendido que se for para a glória de Deus, fala comigo, se for para a glória de Deus, peça muito dele. Amém? Se for para a glória de Deus, se for para levantar o teu nome, nem pede. Eu aprendi, nem pede, Tércio. Mas se for para levantar o meu nome, peça muito. Porque Deus quer revelar a glória dele no nosso meio. É tão lindo olhar para isso e entender que quando Deus fala, junte vasilhas vazias, mas junta muitos, é porque Deus quer fazer coisas extraordinárias e que poucas vasilhas não serão suficientes para revelar a glória do poder desse milagre. Deus quer ser exaltado. Deus quer ser glorificado. Agora, quando Deus fala, pega agora, junta essas vasilhas, Ele vai dar orientações muito importantes, não é? Porque quando Ele vai dizer, você vai pegar aquela vasilha que você tem, você vai derramar, a partir daquele teu nada, tá? Eu vou fazer algo. Você vai começar a derramar. Deus está dizendo que Ele vai juntar as vasilhas de pessoas, mas você tem que entregar a sua. Você tem que entregar a sua. Fala para o teu irmão, você vai ter que entregar a sua para o milagre acontecer. Agora olha para mim aqui. Quando você está na escassez, tudo que você quer é segurar o pouco que você tem. Você não quer liberar. Você não quer liberar o pouco que você tem. Só que para o milagre acontecer, você vai ter que liberar a tua vasilha. Você vai ter que entregar a tua. Por quê? Libera o teu primeiro e depois peça ajuda, apoio. Porque o que Deus vai fazer vai transbordar e não vai caber apenas na sua vasilha, vai precisar de muitas. Agora, a segunda coisa que me chama a atenção aqui nessa recomendação do profeta de juntar vasilhas, de sair nos vizinhos, para juntar muitas vasilhas, o texto diz que ela saiu e ela conseguiu juntar muitas vasilhas. É que eu fiquei pensando na importância dos relacionamentos saudáveis. É possível, o texto não fala, isso é coisa da minha cabeça, interpretação minha, digo eu e não o Senhor, tá bom, gente? Tudo bem? O texto não faz essa narrativa, mas eu fico imaginando essa mulher sendo uma excelente vizinha. Eu fico imaginando que quando ela estava bem de grana, estava tudo bem, não estava endividado, essa mulher devia fazer o bolinho e levar nos vizinhos, fazer uma cuquinha e levar nos vizinhos. Ela devia ser daquelas vizinhas graciosas, bondosa, querida, generosa. Ela devia ter um bom relacionamento, porque o texto bíblico vai dizer que ela consegue muitas vasilhas. Ela traz muitas vasilhas, e essa liberalidade dessas vasilhas dos vizinhos, reflete, me leva a conceber, me leva a compreender que provavelmente ela era uma pessoa muito benquista. E aí, amado, me chama muita atenção o seguinte, que isso me dá uma noção de que o número dos amigos que eu tenho minimiza ou maximiza o milagre.
É. E aí eu quero te convidar hoje a refletir. Como é que estão os teus amigos? Quantos amigos você tem? Você é aquele tipo de gente, de pouca gente, que você não quer muita gente entrando na tua vida. Mas reservado, né? Deixa eu te dizer. Abre a tua vida. Quem sabe 2025 não se torna um ano de você fazer mais amigos. De você se abrir para mais relacionamentos. De você saber, queridos, que se você passar por uma situação, você vai poder ter pessoas que vão te entregar as vasilhas deles. Ainda que vazias, não importa. Mas eles vão participar do milagre. Deixa eu te dizer, milagre não se vive sozinho, milagre se vive coletivamente. Você já imaginou você lutar, orar, clamar por um milagre e na hora que você recebe, você não tem com quem repartir e celebrar? Agora já pensou que coisa boa que é? Você abre, você convida as pessoas para dentro da tua história de dor, e Deus começa a atuar, e tem pessoas orando, clamando, intercedendo, chorando, não é? E as pessoas chegam aí, como é que você está aí? Deus já fez, já não fez, como é que está? E tal, daqui a pouco essa pessoa vem, é parte do milagre, mas quando Deus faz a obra toda e realiza, você celebra junto, você tem com quem celebrar. Deixa eu te dizer, querido, faz um compromisso para 2025, faz. Diz para Deus, Deus, eu quero mais amigos. Mas eu quero te convidar a fazer amigos desinteressadamente. Fazer amigos disposto a amar essas pessoas, a servir essas pessoas. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que quando você repartir com um, com dois, com três, tal, reparte. A Bíblia diz, querido, que depois de dias, o pão que você repartiu, ele vai dar uma volta no rio e vai chegar em você de novo bem na hora da sua necessidade. A vida, ela é prazerosa para viver em qualquer estação de fartura e de escassez por causa dos relacionamentos. Quando eu estou cercado de pessoas, Deus me abençoa pela vida dessas pessoas. E aí Deus junta as vasilhas, pessoas começam a trazer e vão te abençoar. É um pouco de cada um. E aquilo tudo vai formar um grande milagre. Onde Deus vai ser revelado. Eu espero que em 2025 os teus amigos sejam ampliados, desenvolvidos, forjados. E eu pelo menos creio que você desenvolve, fortalece amigos nas trincheiras das batalhas da vida. É isso. É desse jeito. Você tem amigos leais? Você tem amigos que se você pedir vasilhas agora, você tem certeza que eles vão te dar? Queria te convidar a entender o que eu particularmente, Martinha, nós acreditamos. E a nossa equipe pastoral inteira dessa igreja acredita do que são relacionamentos profundos, que são inquebráveis. Os níveis mais profundos de amizade que eu creio que você pode fazer. Edgar, vem cá, Edgar, por favor. Chega aqui. Sabe quais são? Muito prazer, meu nome é Tércio. São relacionamentos onde nós fazemos uma aliança um com o outro. Onde a minha jornada com Edgar e do Edgar comigo, de aliança para que a gente se torne íntimos e profundos, é que a nossa amizade está firmada numa aliança onde eu e o Edgar vamos nos ajudar mutuamente a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Para mim não existe nenhum nível, nenhum patamar de vínculo de amizade tão profundo quanto esse. Entre duas pessoas que dizem assim, Edgar, tudo que eu quero para a sua vida, querido, é que você se torne um homem mais bonito, porque vai ser parecido com Jesus. A tua vida vai ser parecida com Jesus. Ele vai olhar para mim, Tércio, eu quero o mesmo para ti, que você seja mais parecido com Jesus. E essa aliança é tão profunda que quando o Edgar pisar na bola,
Eu vou chamar o Edgar e falar assim: Edgar, como eu te amo, querido, nós temos uma aliança. E a aliança é sobre você continuar caminhando para Jesus. Eu vou dizer para ele: mano, eu acho que aquela tua atitude não combina com Jesus, cara. E eu creio que você pode viver diferente. E ele vai me chamar e vai dizer: Tércio, embora você seja o meu pastor, eu olhei você como você tratou a Martinha lá na hora que você estava entrando no carro, você estava nervoso, não estava bem naquele dia. Foi feio, Tércio, não pareceu com Jesus. E ele vai me chamar, e ele vai me exortar, e ele vai dizer: Tércio, eu quero te ajudar. E não é por ser pastor, porque você é um discípulo de Jesus. Então esse nível de aliança aqui, deixa eu te falar, esse tipo de aliança aqui, a gente sai do milindre, a gente sai do medo de falar para as pessoas as coisas, a gente sai daquela intimidação de chegar no irmão e ajudar e poder falar: meu irmão, por quê? Porque nós estamos aqui vinculados a uma coisa muito mais profunda, que é adorarmos a Deus no nosso padrão de vida, amém, gente? Eu já tenho essa aliança com o Edgar, Edgar tem essa aliança comigo, obrigado, Edgar. E esse é o nível de aliança que nós, equipe pastoral, temos aqui entre nós. Não é? Onde nós podemos fazer isso um com o outro, nós não nos relacionamos por posições aqui dentro da igreja. Nós nos relacionamos aqui num vínculo de irmãos, onde o pai é Deus e o irmão mais velho Jesus está nos ajudando a sermos parecidos com Ele. Você consegue entender a importância disso na sua vida? Eu queria te convidar esse ano de 2025 a você aumentar o seu número de amigos desse padrão, desse nível. E sabe o que acontece quando você faz esse tipo de aliança? Quando você está na crise, você pode chegar e bater na porta que eles vão te dar vasilhas. Eles vão te entregar. Por quê, queridos? Porque Deus vai nos abençoando desta maneira por meio de amigos. A quarta atitude que esse texto me chama a atenção nessa mulher é que depois que ela traz as vasilhas, o texto diz que ela entra em casa com os seus filhos e ela fecha a porta. Fala comigo, fecha a porta. E aí ela começa a derramar aquele azeite em cada vasilha, e à medida que ela vai derramando o azeite na vasilha, assim ó, vai derramando, encheu essa vasilha, a recomendação era: aí você separa a vasilha cheia e começa a encher outra. E ela começa a fazer essa dinâmica. Esse é o processo que vai acontecendo aqui. E aqui está a quarta atitude. Nessa experiência de milagre, eu quero te dizer que Deus quer que você feche a porta da tua casa e você convida os teus filhos, teu marido, tua esposa para a mesa, e vocês vão aplicar a fé nessa experiência do milagre. Eu não sei você, mas se você parar para pensar um pouco mais sobre o que o profeta está falando, é loucura. É uma coisa absurda. É uma incoerência. Pega essa tua botija aí com esse óleo e começa a encher as outras. Mas como? Se o que eu tenho é pouco, é tão pouco que eu achava que era nada. Como é que isso vai acontecer? Ou seja, o comando dado é uma incoerência aos olhos humanos. É uma coisa absurda. Deus, quando quer fazer milagres, meu irmão, deixa eu te dizer, Ele vai confrontar a tua lógica, Ele vai confrontar a tua razão. Eu me lembro quando a gente estava na Amazônia e uma querida dentista que foi com a gente entrando numa crise de fé com o que ela estava vivendo lá, e o Carlos, nosso querido Carlos aqui, chegou para ela e disse para ela assim: olha, presta atenção. Ela tentando entender o que Deus estava fazendo, porque ela ela era médica, era dentista, quem foi? Era médica, né? E aí tinha acontecido um milagre lá, um milagre, numa situação em que ela estava administrando aquela situação com um braço de um menino que tinha sido todo, assim, estava desse tamanho, imexível, não tinha conseguido levar para Manaus, não tinha o que fazer com aquele braço lá, situação complexa demais, e ela começa a trabalhar e ela diz: não tem o que fazer, temos que transportar para Manaus e tudo mais. Aí chega um outro ela não convertida, né? Mas estava lá com a gente levou uma querida nossa. E aí quando de repente o outro da área de saúde, um dos nossos quiropraxistas que estava conosco, ele vai e ele olha para a situação e ele diz: não tem o que fazer. Nós temos que transportar mesmo. Nós temos que dar um jeito de levar esse menino para lá.
E aquilo já tinha dias que tinha acontecido, a situação estava se agravando, só tinha uma saída, levar. Só que aí o Espírito Santo fala para ele, para aquele quiropraxista, não, me peça para que eu possa fazer o milagre que eu vou fazer. Então ele pega aquele menino, põe as mãos, é um adolescente, no braço do menino, e ele começa a passar a mão no braço do menino, e ele começa a orar, e ele começa a clamar a Deus um milagre, ele começa a pedir a Deus um milagre, e aquela médica estava do lado, e daqui a pouco houve um barulho, começa a ouvir um barulho, e gente, é uma coisa extraordinária, Deus faz com que a coisa volte para o lugar sem que ninguém mexa nada, ele não fez exercício, nada de quiropraxia, apenas Deus pôs o braço daquele menino no lugar, e o menino começa a funcionar no lugar, e aquilo acontece na frente daquela médica, e ela não tem explicação. E na crise lógica dela, diante do milagre, Deus traz uma palavra pelo Carlos aqui e fala assim, olha, Deus não despreza a sua razão, só tem um detalhe, a fé é suprarracional, transcende a tua razão. Transcende. Deixa eu te dizer uma coisa, o que está acontecendo aqui é Deus chamando aquela mulher para uma experiência que vai transcender a lógica. Pega o pouco que você disse que era quase nada e começa a encher as vasilhas vazias com ele. Eu posso imaginar que essa mulher poderia ter feito, sabe o quê? Entrado em casa com os 2 filhos, fechado a porta e dito assim, esse profeta está louco. Você não acha que essa poderia ser uma das posturas dela, sim ou não? Ou talvez entrar e o desespero aumentar e começar a chorar e falar assim, não, isso aqui não tem lógica, não vou fazer, e virar para os filhos e falar, eu não tenho o que fazer, filhos, isso é absurdo. Deixa eu te dizer, aqui tem que acontecer uma experiência profunda. O milagre te chama, amado, a dar um passo de fé e obediência. Fé e obediência naquela palavra que foi liberada por Deus para você. Milagres acontecem nesse exercício prático de obediência e fé, no pouco ou nada que temos nas mãos sendo exercitado. É isso. Eu gosto de pensar, queridos, que milagres vão acontecer de casa em casa, lá no quarto secreto, e lá nós vamos experimentar que sempre haverá azeite. Fala para o teu irmão, sempre haverá azeite. Sempre haverá azeite. Ou seja, milagre. Milagre. Mas Deus quer fazer isso lá no quarto secreto, de casa em casa. Nós temos dito para essa igreja, né? Vamos abrindo as casas, vamos abrindo as casas, vamos abrindo as casas, chamando os amigos, chamando os amigos, chamando os amigos. Queridos, eu declaro para 2025 aqui em fé, que nossas casas, preste atenção, serão lugares de milagres em 2025. Nós veremos milagres em 2025 acontecer na nossa casa, na sala da nossa casa, no quarto, lá na sacada. Deus fará milagres entre nós. Eu gosto de pensar nessa dinâmica que o profeta usou. Entra, fecha a porta, leva os teus 2 filhos. Eu me lembro quando eu, Martinha, Laila e Radassa, nós 4, muitas vezes ao longo da nossa história, muitas vezes a gente reuniu as meninas e disse, nós precisamos da intervenção de Deus. Nós não temos o que fazer. Seja de ordem de saúde, precisando de um milagre na área de saúde, seja precisando de um milagre na área financeira, seja no milagre, numa direção, falando para as meninas, filhas, papai e mamãe precisam de discernimento. Eu estou no escuro, eu não sei para onde ir. Vamos orar juntos para que o Senhor abra os meus olhos e eu enxergue o que fazer. Eu preciso de direção do Espírito Santo. Milagre precisa acontecer. Quantas vezes lá no quarto secreto, na intimidade, o milagre foi gerado. Ei, pai, quantos são pais aqui? Levanta a mão. Quantos pais aqui? Coisa linda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vive o teu milagre sozinho, não. Reúne teus filhos lá, na mesa. Ajoelha com eles. Pega um pouquinho da botija e diz, é tudo que a gente tem, mas vamos orar aqui para que Deus faça. Não tenha medo de falar para os teus filhos que vocês estão passando por uma crise financeira. Ao contrário, deixa eu te dizer.
Uma das coisas que a gente aprendeu com a Laila Radassa desde cedo foi chamar a Laila Radassa e dizer: filha, nosso momento financeiro é esse, nós temos que fechar as torneiras. E nós temos que orar, e nós temos que administrar junto a casa aqui agora. Nós temos que coordenar a nossa administração financeira juntos. Vocês são corresponsáveis com isso. E ao longo dos anos, elas foram entendendo não só a corresponsabilidade no fechar a torneira, mas elas foram entendendo a corresponsabilidade de orar junto conosco pelo milagre, de clamar a Deus juntos pelo milagre. Não é por quê? Porque isso é um presente, a gente já ir formando os nossos filhos nessa dinâmica de ver os milagres. Como é que você está passando pela sua crise? Você tem aplicado a fé? Quando eu falo aplicado a fé, eu quero dizer o seguinte: você tem projetado toda a sua fé no poder de Jesus capaz de fazer um milagre com a sua família? Reúne, faz isso. Quinto desafio. Quinta atitude. Versículos 6 a 7. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Então imagina vasilhas e vasilhas e vasilhas, 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 vasilhas cheias. A gente não sabe se foram 20, 30, 50 vasilhas, 100, a gente não sabe, a Bíblia não diz, mas eram muitas vasilhas, e quando elas estavam todas cheias, aquela viúva então fala para um dos filhos: traz a próxima vasilha. Mas aí o filho responde: já acabaram. Fala comigo: já acabaram. Então, fala comigo: então, o azeite parou de correr. Então, o azeite parou de correr. Quinta atitude: compartilhe o milagre com quem lhe apoiou. O texto diz que ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Quando Deus concluiu o milagre, todos da casa da viúva, ela e os 2 filhos, haviam se deparado com o extraordinário de Deus. A mãe com os filhos contemplaram o que Deus havia feito. Então, amados, eu creio que nós pais entesouramos tesouros para os nossos filhos. Os filhos veem milagres dos seus pais, na vida dos seus pais, e são alimentados na fé. São encorajados a crer em Jesus. Eles veem aquele milagre. E aqui tem um detalhe muito importante. Porque o milagre aqui importante, ou quer dizer, o detalhe para mim muito importante aqui, é que o texto diz que o azeite parou de correr. Fale comigo: o azeite parou de correr. Você observa que o azeite não acabou? Parou de correr. O que acabou foram o quê? As vasilhas. Então presta atenção aqui que tem um detalhe muito forte. Quer dizer o seguinte: se foram 100 vasilhas cheias que tinham sido juntado, quer dizer o seguinte, que se tivesse 200 vasilhas, as 200 estariam cheias. Mas quando chegou na 100ª, hipoteticamente, que a gente não sabe, a Bíblia diz: o azeite parou de correr. Agora olha o detalhe mais importante desse texto, pelo menos para mim. É que o texto está dizendo que o que acabou foram as vasilhas. O azeite não acabou. Quando você vai para o hebraico e você vai tentar entender essa palavra que está ali explicando que o azeite parou, a palavra que mais se aproxima literalmente do que deveria ser traduzido, sabe o que é? O azeite parou de correr, traduzido pelo mais literal seria: o azeite estacionou. Fala comigo: o azeite estacionou. Sabe o que significa isso? Presta atenção. Que nunca haverá falta de azeite. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele estacionou porque as vasilhas acabaram. Isso quer dizer para você e para mim, querido, que na vida de um homem e de uma mulher de Deus que caminham com o Deus dos milagres, você pode crer, querido, que quando estacionar o azeite, na próxima vez que você tiver outra necessidade, pensa comigo assim: a torneira volta a abrir. Nunca vai faltar unção de milagre para quem anda com Jesus. Nunca vai faltar. Eu pergunto para você que está aqui:
Você tem experimentado a bênção dessa graça desse Deus provedor? Eu acho tão lindo que nas nossas histórias, eu e Martinha, muitas vezes, né, quando você está clamando por um milagre, muitas vezes, Deus vem e Ele intervém. É maravilhoso, né? Porque Deus vem e faz milagre. Eu não sei na sua história, na minha história com a Martinha, muitas vezes o azeite realmente para bem ali. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Quantas vezes Deus já fez isso na nossa história. É como se Ele encerrasse ali e falasse assim, filho, tá bom, completei a obra aí. Para hoje chega. Só que aí você vai vivendo e passa por outras circunstâncias. E aí Deus de novo, Ele vai e abre e começa a jorrar mais. Jorrar mais. Eu quero te dizer que até o último dia da tua vida nunca vai faltar azeite. Fala para o teu irmão, até o último dia da tua vida, querido. Nunca vai faltar azeite. Nunca vai. Essa expressão quer dizer isso. O azeite vai parar. Fala comigo, o azeite vai parar. Vai estacionar. Mas não vai acabar. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Então, o que fazer em tempos de crise? Vamos relembrar? Seja vulnerável. Tome o que você já tem em casa. Junte vasilhas vazias. Né? E você precisa de amigos para isso. Entre em casa e aplique a sua fé com a sua família. Compartilhe o milagre com quem lhe apoiou. Ela volta e conta para o homem. Mas aí, após fazer o milagre da multiplicação, o profeta dá uma orientação muito importante. A orientação final qual é? Agora você vai e faz o quê? Qual é a orientação do profeta? Vende o milagre, fala comigo, vende o milagre e paga as suas dívidas. Fala comigo, vende o milagre. Vendo milagre não, vendo azeite. Ninguém vende milagre, gente. Milagre não se vende. Vende o azeite e pague a dívida. Ei, ouça aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar sobre oração responsável? Você sabe o que é oração responsável? Eu vou te dizer o que é oração responsável. Lá em casa, eu e Martinha levamos muito a sério isso. Oração responsável é quando você está clamando a Deus pelo milagre e Deus manda. E quando Ele chega nas tuas mãos, as botijas se enchem. E eu e Martinha, a gente olha um para o outro e diz assim, Deus, nós não vamos nos mover sem a tua direção do que fazer com isso. Olha só, o milagre chega, mas tem uma direção do que fazer com o milagre. A direção é o seguinte, agora você pega isso e o quê? O que ele fala? Paga a dívida. Não é isso? Você percebe que só depois ele fala assim. E aí você pega o que sobrar para a sua família. Muitas vezes nós oramos irresponsavelmente. Nós pedimos a Deus, ou melhor, nós oramos, mas agimos irresponsavelmente. Nós pedimos um milagre, chega, o dinheiro chega a provisão, tá? Só que você, ao invés de acertar o que tem que acertar, você começa pelos teus desejos. E você vai fazer as coisas para você. E você não acerta a dívida que você precisa fazer. Deixa eu te dizer. Isso é brincar, é falta de temor com Deus. Ontem nós estávamos meditando em Ezequias. Nesses últimos 10 dias, eu e Martinho temos estudado o rei Ezequias. Lá em 2 Crônicas, temos meditado mais ali. E queridos, ontem uma palavra foi muito profunda para mim, para Marta, porque esse tipo de conversa lá em casa a gente tem com as meninas, a gente tem entre nós, que é assim, Deus tem feito tanta coisa, a gente falava assim, Deus tem feito tantos milagres, operado tantas coisas extraordinárias no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, e a gente olha um para o outro e diz assim, a gente precisa ter muito cuidado de como a gente vai responder a isso. E ontem o texto de Ezequias falava assim, preste atenção, este homem que foi extremamente abençoado em 29 anos como rei em Judá. O final da história diz que o coração dele se orgulhou. E diz assim,
que ele não correspondeu com a bondade que Deus havia tratado a vida dele. Preste atenção. O rei que recebeu de Deus tanta bondade, o texto diz que ele, o coração no final da vida se orgulha, porque ele não tratou devidamente para com a bondade do Senhor para com ele. E a Bíblia diz que então a ira do Senhor viria visitar a nação. Só que aí o texto diz assim: mas o rei se arrependeu. O rei voltou atrás e se arrependeu. Então o Senhor preservou a nação, porque ele se arrependeu. Deixa eu te dizer uma coisa. O que eu aprendo, amado, aqui nesse processo é o seguinte: que muitas vezes Deus faz o milagre e nós não tratamos com a responsabilidade e a bondade do Senhor. Nós somos negligentes. Eu quero te dar um conselho hoje de sabedoria. Sabe qual é? Só gaste com você. Fala comigo, só vou gastar comigo. Fala assim, só vou gastar comigo depois que eu acertar o que eu devo. Que tal? Eu acho que isso aqui é testemunho, gente. A vida de um homem e de uma mulher de Deus é uma vida de que testemunha na cidade. As pessoas vão saber, não, ele... Porque você sabe como é que é, às vezes a pessoa está endividada, foi lá, uma pessoa emprestou, a outra foi lá, abençoou, e daqui a pouco você recebe tudo aquilo, a pessoa sabe que você recebe aquilo. Só que ao invés de se acertar com ele, ele está te vendo viajar para o exterior. Ei, presta atenção. Para com isso. Acerta as coisas primeiro. Depois, olha no texto. Vá vendo azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que? Todo mundo entendeu isso? Paga primeiro, depois você pode ir lá viver com o que vai sobrar. Mas não vive com o que era para pagar a dívida. Isso é profundo. Então, querido, não use o milagre para se endividar mais. Fala para o teu irmão, não use o milagre para se endividar mais. Acerta tudo antes de usar para você. Mas quando ele fala que vai sobrar, aí me lembra, sabe de quê? No milagre dos 5 pães e 2 peixes, quando sobram 12 cestos. Depois de alimentar 5.000, e Deus está falando assim, vai sobrar, fica tranquilo, vai sobrar. E aqueles 12 cestos simbolizam as 12 nações de Israel. Deus dizendo, não vai faltar para ninguém. Não vai faltar para ninguém. Fica tranquilo, meu irmão. Acerta, porque não vai faltar para a tua casa. Não vai faltar para a tua casa. Aqui é o princípio da abundância. Sempre haverá azeite para suprir tudo o que você precisa e ainda vai sobrar. Quero concluir. Em Deus sempre haverá azeite. Sempre haverá milagre. Milagre é uma palavra de origem latina que expressa, na verdade, algo espantoso, algo admirável, algo extraordinário. Dicionário da língua portuguesa, é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Milagre é conceituado como fato ou acontecimento fora do comum, que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, a palavra milagre surge apenas 6 vezes. Mas a Bíblia registra no Antigo Testamento 67 milagres. No Novo Testamento, 20 milagres dos discípulos de Jesus. Além de descrever 36 milagres de Jesus, embora faça menção a milagres feitos por Jesus, pelo menos mais outros 17 situações, sem mencionar o termo milagre, né? Porque aparecem outros termos que são empregados, maravilhas, sinais, prodígios, obras. Deixa eu dizer uma coisa para você, 2025 está chegando. Todos nós aqui iremos passar por alegrias, celebrações, mas também por crises. Eu quero desafiar você a crer que Deus vai, em 2025, Ele deseja realizar algo espantoso, admirável e extraordinário na sua vida. Fala para o seu irmão isso, Deus quer realizar em 2025 algo espantoso,
algo extraordinário. Fala para ele, algo admirável. Sabe como é que as pessoas vão olhar para isso que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida? Ele vai dizer o seguinte, uau, escuta, eu estou vendo Deus nesse negócio aí. A única explicação que as pessoas vão dar para isso, sabe o que vai ser? Tem alguém maior do que você operando na tua história. É Deus. É Deus. A história dessa viúva para mim, na realidade, é sobre humildade, pedir ajuda. É sobre usar o que Deus já nos deu. É sobre testar e aumentar a nossa fé, mais vasilhas. É sobre viver a experiência do milagre em família, de casa em casa. É sobre compartilhar o milagre com quem fez parte, indiretamente, primariamente ou diretamente. Mas é sobre administrar responsavelmente o milagre de Deus. E depois, fala comigo, e depois, desfrutar com a família. O que Deus falou com você? O que é que Deus falou com você? O que é que você vai fazer a respeito? Feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa música mais uma vez, eu creio. Nós vamos declarar nessa música que nós cremos em milagre. E hoje à noite eu quero orar por milagres aqui. Eu quero orar por milagre na sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. E se você deseja, querido, hoje passar por esse processo de milagre, eu quero te convidar a você sair daí da sua frente e vir aqui. Pode sair do seu lugar enquanto nós vamos cantando essa música, declarando que nós cremos em Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos visite com milagres extraordinários hoje aqui. Que 2025 seja marcado, que esse ano ainda Deus possa realizar milagre. Pode sair do seu lugar, querido. Pode sair. Se Deus falou contigo, vem à frente. Ele está aqui, é Ele quem vai fazer. A obra é dEle, o poder é dEle. Ouvi dizer que não verei essa montanha se creia, mover. Deus é o poder, é quem pode fazer esse movimento. Mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar. Quem é que disse que você não vai atravessar isso? Ele pode, querido. Vamos deixando os corredores abertos aqui para as pessoas. Podem chegar mais para frente aqui, gente. Chega mais para frente, por favor, para as pessoas irem chegando. Isso, vamos chegando. Declare isso, Pai, eu quero o teu mover, o teu. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei. Declare isso, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Aleluia. A esperança viva está. E Ele tem nome, querido, é Jesus. Pois o meu Deus declare isso. Ele ressuscitou. Pra sempre em ti vou confiar. Pai, nós cremos que no teu nome é poder, Jesus. No teu nome é poder, Jesus. Declare isso. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. No impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Declare, tu és o caminho no escuro, Pai. Declare isso com fé, queridos. Caminho és quando no escuro estou.
creio em Ti. Eu creio em Ti, meu Deus. Eu quero Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, Eu creio em Ti, meu Deus. Aleluia. O rei Acais foi o pai do rei Ezequias. Olha só, esse é um dos reis na Bíblia que foi um mau líder. A principal coisa que esse homem fez, esse rei, o pai de Ezequias que eu havia falado aqui, foi que ele cerrou as portas do templo de Jerusalém. Ele fechou as portas do templo de Jerusalém. Eu queria que você entendesse que naquele templo, o templo de Jerusalém, era o lugar onde todo o povo de Israel ia, todo o povo de Judá ia, para encontrar-se com Deus. No Novo Testamento nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Ele não está num lugar físico apenas como aqui. Mas naquele tempo Deus se encontrava lá no templo. Preste atenção, o rei Acais fechou as portas, cerrou as portas, impedindo que o povo de Deus buscasse a Deus. Mas pior do que isso, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele estabeleceu ídolos em cada esquina de Jerusalém. E disse para a nação de Israel: quer saber, o nosso Deus não responde oração não. Vai nas esquinas aí, começa a buscar outros deuses que eles vão fazer algo por nós. E a história do rei Acais é terrível. Como ele termina a vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero orar hoje por milagres aqui. Eu não tenho poder para realizar milagres, eu não tenho. Mas Jesus de Nazaré está aqui. E Ele tem poder para isso. Só tem um detalhe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero orar hoje mediante uma aliança desta igreja aqui. Uma aliança sua hoje aqui. Qual é? Para mim, uma das crises com a igreja brasileira hoje, sabe o que é? Que a grande maioria das pessoas busca a Deus, mas também busca lá mais um orixá, busca lá e leva um passezinho, busca lá e vai não sei aonde buscar uma coisa também. A nossa fé, ela está dividida. Deixa eu te dizer o seguinte: o Deus que quer hoje fazer o milagre, Ele quer de você uma aliança antes. Ele quer que você diga: não, Deus, eu não vou mais buscar em outro lugar. Tu és o único Deus em quem eu vou buscar o milagre. Você está pronto para isso? Você está pronto hoje para dizer: Senhor, eu não vou buscar mais lugar nenhum, é em Jesus Cristo, é nele. Eu creio, eu declaro hoje que a minha fé está sendo colocada só em Jesus. Só em Jesus. Queridos, mediante esta aliança nossa, em dizer: Senhor, é só em Ti, somente em Ti que eu creio, nós vamos clamar hoje para que Ele venha em nosso favor e que Ele nos visite com cura hoje aqui. Se você quer orar tendo feito esse compromisso, levanta a mão aí, todos vocês que querem fazer essa aliança com Jesus hoje aqui. Não, Senhor, nós vamos pedir só para Ti, só para Ti. Nós vamos orar desta maneira aqui. Igreja, estende a mão na direção dessas pessoas. Nós vamos juntos orar. Eu vou me ajoelhar aqui. Se você quiser se ajoelhar, nós vamos nos ajoelhar. Vocês que estão aqui comigo à frente. Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor. Alguns de nós têm limitações que não podem se ajoelhar, mas os corações estão prostrados. Nós estamos aqui declarando, Senhor, que nossa fé está depositada em Ti e somente em Ti, Jesus. Nós declaramos hoje que nós não vamos dividir o nosso coração. Nós não vamos correr para vários deuses para resolver a nossa situação, não. Hoje nós estamos declarando que nós cremos que o Senhor Jesus, que morreu naquela cruz por nós, Ele é Deus e é poderoso para entrar na nossa história e fazer milagres. Assim como Tu, Jesus, andastes nesta terra, no meio das aldeias,
nas casas, de casa em casa, Tu fostes fazendo milagres extraordinários. Hoje nós estamos declarando aqui que nós colocamos a nossa fé em Ti. Pai, nós pedimos ao Senhor que Tu nos visite nesta noite de uma maneira extraordinária. Pai, que hoje, Senhor, milagres possam acontecer na vida de pessoas. Elas estão aqui declarando que creem que Tu és capaz de fazer algo extraordinário, algo maravilhoso, algo impossível aos nossos olhos. E nós vamos declarar que foi o Senhor quem fez. Pai, seja na área da saúde, seja na área do relacionamento, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área emocional, seja na área do coração, seja na área, ó Deus, ministerial, seja na área empresarial, seja qual for a área, Pai, nós agora clamamos pela intervenção do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, Pai, realiza a Tua obra, as Tuas maravilhas entre nós. Pai, nós pedimos por curas físicas aqui. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos liberte de enfermidades. Nós pedimos que o Senhor nos cure, ó Deus, de todo tipo de enfermidade que aqui possa haver. Seja câncer, ó Deus, seja uma enfermidade, ó Deus, na área do ventre, Senhor, de mulheres que aqui estão, que o Senhor venha, que o Senhor cure e dê a graça delas receberem, ó Deus, o presente de um bebê nesse novo ano. Pai, oramos por milagres na área financeira aqui. Pessoas que passaram pelo desastre, ó Deus, da inundação, estão neste momento na escassez da viúva, só com uma botija com azeite. Nós pedimos o Teu milagre de multiplicação na casa deles. Nós pedimos, ó Pai, pela reposição no mercado de trabalho. Nós pedimos, ó Deus, pela restauração familiar. Nós pedimos por libertação na hora de drogas, de álcool, de vícios hoje à noite aqui. Nós oramos por libertação espiritual, de pecados, de adultério, de moralidade. Pai, nós pedimos por libertação essa noite, por curas, por milagres. Pai, nós oramos a Ti, sabendo que Jesus de Nazaré, que veio a essa terra e entre nós realizou milagres, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, que não há nada impossível para Ele. E é nesta convicção que nós declaramos que sempre haverá azeite, sempre haverá azeite. E o que nós pedimos é que o Senhor libere isso, para que isso venha sobre essas vidas neste momento, e eles possam repousar na bênção da Tua presença e do Teu milagre. E nós vamos dizer, nós diremos, fale comigo, nós diremos, foi o Senhor Jesus quem fez isso. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Declare: se Deus falou. Se Deus falou. Fala para o teu irmão aí, sempre haverá azeite. Fala para ele, sempre haverá azeite. Fale, sempre haverá azeite, sempre haverá. Sempre haverá azeite, queridos. Ele irá cumprir. Declare isso. Se Deus. Declara, irmão, com fé. Irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Eu quero Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Pai. Eu creio em Ti, Pai, meu Jesus. Deus. Do impossível sei, Milagres eu verei. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, meu Deus. Nós vamos fazer um compromisso hoje aqui. O
Senhor Jesus vai fazer maravilhas entre nós, mas quando Ele fizer, vocês vão voltar para contar o que Ele fez. Amor, amém? Nós vamos testemunhar as maravilhas do Senhor Jesus. Amém? Fala para o seu irmão isso. Sempre haverá azeite. Senta um pouquinho, nós temos